Às 2h32 da tarde, horário local, um MiG-29 da Força Aérea Ucraniana decolou de uma base secreta, subindo pelo céu azul cristalino, equipado com duas bombas americanas GBU-62 Jadam-R, cada uma pesando 454 quilos, montadas em suportes de bombas padrão OTAN MAU-12. Técnicos ucranianos, usando reguladores de voltagem improvisados e fita isolante, adaptaram esses suportes para integrar armamentos ocidentais avançados ao avião de era soviética. Nos próximos 15 minutos, essa relíquia da Guerra Fria enfrentaria a temida rede de defesa aérea russa, uma das mais letais do mundo, para lançar bombas guiadas por GPS em um depósito estratégico de munições em Malinovka. O MiG-29, um caça multifuncional, alcança uma velocidade máxima de Mach 2.25, cerca de 2.400 km por hora, com um alcance de combate de 1.430 km, com tanques de combustível extras e um teto operacional de 18.000 metros. Equipado com motores de pós-combustão RD-33, ele pode carregar até 3.500 kg de armamentos. A bomba GBU-62 Jadam-ER, pesando 454 quilos, carrega uma ogiva de 227 quilos com 87 quilos de explosivo tritonal, com alcance de planeio estendido de 72 quilômetros e uma margem de erro circular de 5 metros, com orientação total por GPS, que cai para 10 metros com navegação inercial. O sistema de defesa aérea russo S-400 tem um alcance máximo de 400 km com o míssil 40N6, viajando a Mach 14, ou cerca de 17.000 km por hora, com um tempo de reação de 62 segundos a 100 km. O sistema Buk M3 atinge alvos de 2,5 a 70 km, em altitudes de 15 a 35 mil metros, usando mísseis 9M317 a Mach 4.5, com tempo de reação de 10 a 20 segundos. O sistema Thor M2 cobre de 1 a 16 quilômetros, mirando alvos de 10 a 10 mil metros, disparando mísseis 9M338 a Mach 2.8, com tempo de reação de 4 a 8 segundos. O caça russo Su-35, também multifuncional, iguala a velocidade Mach 2.25 do MiG, equipado com radar N035 Irbis-E com alcance de detecção de 400 km, carregando mísseis R-77 com alcance de 110 km, velocidade Mach 4, manobrabilidade de 40G e guiamento por radar ativo. O radar do S-400 mudou subitamente para o modo de rastreamento de alvos. Na cabine, o fone de ouvido do capitão Andriy Sokil Kovalenko passou de bips intermitentes para um som contínuo, indicando que ele foi travado pelas defesas avançadas russas. A 100 km, um míssil 40N6 do S-400 poderia alcançá-lo em 62 segundos. Sokil ativou contramedidas de Chaff, liberando nuvens brilhantes de tiras metálicas enquanto mergulhava, trocando 9.144 metros de altitude por uma velocidade de 1.111 km por hora para escapar do travamento do radar. O Chaff, porém, causou um problema inesperado. A interferência no radar não só bloqueou o S-400, mas também ativou todos os sensores passivos num raio de 100 km. Logo, 3 Su-35 de uma patrulha nordeste detectaram o sinal e começaram a se aproximar a Mach 1.8. O receptor de alerta de radar do MiG, ou RWR, soou alto quando os radares N035 Irbis-E dos Su-35 passaram para o modo de rastreamento de alvos. O mergulho de Sokil o levou a 7.620 metros, aumentando a velocidade para 1.200 km por hora, mas o expôs a uma nova ameaça.
O RWR detectou sinais de um radar Buk M3, pulsando em rajadas curtas. Ele entrou na zona ideal de engajamento do sistema, entre 4.572 e 9.144 metros, onde mísseis 9M37 poderiam disparar em menos de 20 segundos. Sokil precisava alinhar o GPS das bombas JDAM imediatamente, exigindo 15 segundos de voo reto para garantir conexão com satélite e precisão de 5 metros. A barra de alinhamento avançava lentamente na tela. 40%, 60%, 80%. De repente, um Su-35, a 60 km, acelerou para Mach 1.4, aproximando-se rápido. A essa velocidade, seu míssil R-77 estaria ao alcance em 3 minutos. O alinhamento do GPS terminou quando o RWR sinalizou o travamento do radar do Su-35. Sokil virou forte à direita, depois à esquerda, executando uma curva em S para interromper a solução de tiro do Buk M3. Cada manobra defensiva consumia combustível precioso, reduzindo as reservas para 2.600 quilos, 200 quilos abaixo do planejado para o retorno. O piloto do Su-35 mostrou-se astuto, calculando um vetor de interceptação que prendia o MiG entre o Su-35 e o S-400, uma tática clássica de martelo e bigorna. Esquivar-se do Su-35 levaria Sokil à zona de abate do S-400. Evitar o S-400 o tornaria um alvo fácil para o Su-35. Não havia opção segura. Os dados do alvo em Malinovka acenderam na tela. Imagens de satélite de 6 horas antes mostravam intensa atividade de veículos, com caminhões transportando munições e equipamentos para a 39ª Brigada de Guardas, preparando-se para avançar sobre Pokrovsk. Inteligência atualizada por enlace de dados criptografado confirmou que a 110ª Brigada de Infantaria Motorizada de Guardas se juntara, elevando a prioridade do alvo. Um ataque bem-sucedido poderia paralisar os planos ofensivos russos por semanas. Mas, para alcançar o ponto de lançamento, Sokil precisava atravessar zonas de defesa aérea sobrepostas, com o Su-35 em seu encalço e o combustível diminuindo. De repente, uma interferência no GPS caiu como uma tempestade eletrônica. A tela de navegação piscava com estática, enquanto unidades russas de guerra eletrônica inundavam o espectro. As bombas JDMR mudaram para a orientação inercial, reduzindo a precisão de 3 para 10 metros, ameaçando a capacidade da missão de destruir bunkers fortificados. O suporte MAL-12 reportou um erro de voltagem, um problema que os técnicos ucranianos não previram durante a integração apressada. Sokil enfrentava uma escolha impossível: reiniciar o sistema de armas desativando as defesas por 30 segundos e expondo-o ao Su-35 e às defesas aéreas, ou arriscar a falha no lançamento das bombas. Cerrando os dentes, ele iniciou a reinicialização, vendo as telas de defesa apagarem uma a uma. A perda súbita de interferência teve efeito imediato. Sem cobertura eletrônica, a câmera térmica do sistema Panzer S-1 detectou claramente o calor do motor do MiG-29 contra o céu frio. O sistema eletroóptico do Panzer, imune a interferências de radar, travou na assinatura térmica. 20 segundos após a reinicialização, Sokil avistou 2 mísseis 57E-6 do Panzer subindo pelo canopy, deixando trilhas brilhantes ao entardecer. Com o RWR ainda reiniciando, nenhum alarme soou. Sokil puxou forte à esquerda, trazendo o manche ao peito, virando o MiG em uma manobra defensiva de 7G. As forças G o prenderam ao assento, a visão estreitando-se em um túnel cinza. A manobra o salvou, mas os pós-combustores consumiram 360 quilos de combustível em 40 segundos, reduzindo as reservas para 2.240 quilos, perigosamente próximo do mínimo para um retorno seguro.
Em desespero, Sokil lançou flares. Magnésio em chamas criou dezenas de alvos falsos infravermelhos, enganando os sensores térmicos do Pantsir. Mas isso também transmitiu sua posição em espectros de radar e infravermelho, atraindo todos os sensores da área. O regulador de voltagem estabilizou, mostrando verde. 3 anos atrás, integrar armas de precisão americanas em jatos soviéticos era impensável. Agora, os técnicos ucranianos tornavam isso rotina. Aproximando-se do alvo, o medidor de combustível de Sokil marcava 2.400 quilos, o suficiente para um retorno direto sem mais manobras. As bombas JAMB precisavam ser lançadas em 4 minutos, ou a missão falharia. Mas o Su-35 atacou. A 64 quilômetros atrás, o piloto russo mudou o radar N-035 Irbis-E para rastreamento de alvo único. O RWR de Sokil soou o tom característico de um radar de disparo. Segundos depois, um míssil R-77 seria lançado, seu sensor ativo, capaz de suportar 40 G, imune a chaff ou flares. Sokil virou perpendicularmente à ameaça, forçando o radar Doppler do R-77 a distinguir seu movimento do ruído do terreno. Essa manobra o colocou, sem querer, na zona de engajamento de um sistema Tor-M2 silencioso. Ao entrar no alcance, o Tor ativou seu radar, travando com mísseis 9M338. Sokil ficou preso entre o Su-35 atrás e o Tor à frente. Malinovka ainda estava a 90 quilômetros, muito longe para o JDAM-ER, apesar de seu alcance estendido. Sua única opção era passar pelo buraco da agulha. Sokil rolou o MiG e puxou o manche, executando uma curva em meio S, mergulhando de 4.572 para 3.048 metros em segundos. Isso colocou o terreno entre ele e o Tor, forçando o Su-35 a ajustar sua solução de tiro. Mas mergulhar em ar mais denso consumia combustível mais rápido e reduzia o alcance de planeio do JDAM. Cada metro de altitude perdido diminuía o alcance da bomba. Sokil lançou todos os 60 flares, criando uma cortina de fogo para enganar os sistemas ópticos reserva do Tor. O sistema OLS-35 ISRT do Su-35, porém, filtrou os alvos falsos, travando passivamente na verdadeira assinatura térmica do MiG sem emitir radar. Sokil ativou o pod de mira para verificar o ponto de lançamento. As ópticas de era soviética lutavam nessa altitude e ângulo, mal delineando o depósito de munições pela névoa do entardecer. O JDAM não precisava de uma imagem perfeita, apenas coordenadas dentro de uma margem de erro de 5 metros. O piloto russo disparou. Um míssil R-77 foi lançado acelerando além de Mach 4, a 58 segundos do impacto. Ao mesmo tempo, o Tor-M2 disparou 2 mísseis 9M338, cada um em vetores de interceptação diferentes, formando uma armadilha letal. Esquivar-se do primeiro 9M338, virando à esquerda, colocaria Sokil no caminho do segundo. Voar reto para evitar ambos o tornaria um alvo fácil para o R-77. O combustível estava em 1.900 quilos, com cada segundo de pós-combustão consumindo 9 quilos, empurrando o voo de retorno para a zona de perigo. Sokil cerrou os dentes, analisando a situação em um instante. Ele viu que sua única chance estava em explorar o terreno e as características dos mísseis. O radar ativo do R-77 era sensível ao movimento Doppler, mas vulnerável a ruídos do terreno em baixa altitude. Os mísseis 9M338 do Tor-M2, embora rápidos e precisos, tinham ângulos de interceptação limitados em níveis baixos. Sokil apostou em um rolamento duplo, com uma queda brusca de altitude.
Ele empurrou o manche, virando o MiG-29 e mergulhando de 4.572 metros em um ângulo de 30 graus rumo a um vale estreito a 10 quilômetros. Os motores RD-33 rugiram, elevando a velocidade para 1.300 km por hora, consumindo 45 kg de combustível em 5 segundos de manobra intensa. O mergulho o levou a 2.500 metros, onde o terreno acidentado começou a bloquear o radar do Thor M2. O RWR gritava enquanto o R-77 mantinha o travamento. Mas o sinal enfraqueceu quando ele passou por uma colina, forçando o sensor Doppler do míssil a distinguir ele do ruído do terreno. Sem parar, Sokil executou uma curva em Z, virando bruscamente à direita e depois à esquerda, criando um movimento caótico. As forças G subiram a 8G, drenando sangue de seu cérebro, a visão borrando em pontos brilhantes. Ele lançou mais 20 flares, cada um acendendo como um pequeno sol, formando uma tela infravermelha. Um míssil 9M338 foi enganado, desviando para os flares e explodindo inofensivamente a 300 metros. Mas o segundo 9M338 ajustou seu trajeto a Mach 2.8, a apenas 4 segundos do impacto. Em um momento de desespero, Sokil avistou uma floresta densa à frente, cuja copa espessa poderia interromper a orientação óptica do Thor M2. Ele desceu a 1.800 metros, raspou as copas das árvores a 1.200 km por hora. Os pós-combustores consumiram mais 60 quilos de combustível, mas a copa da floresta embaralhou o sinal infravermelho do míssil. O segundo 9M338 perdeu o alvo, girando sem rumo antes de se autodestruir. O R-77 do Su-35 ainda era uma ameaça. A 20 quilômetros, seu radar ativo travou novamente. Sokil sabia que não poderia continuar desviando sem perder a chance de lançar as bombas. Ele recorreu a uma tática final, um rolamento de 360 graus chamado Barrel Roll, para interromper a solução de tiro do R-77. O rolamento girou o MiG em seu eixo longitudinal, reduzindo a velocidade para 900 km por hora, mas criando um trajeto imprevisível, forçando o R-77 a ajustar constantemente. As forças G variaram de 6 a 9G, esmagando o corpo de Sokil, mas ele segurou o manche, completando o rolamento quando o R-77 passou, errando a asa esquerda por 50 metros, antes de perder o alvo e colidir com o solo. Saindo do limiar da morte, Sokil estabilizou o MiG a 2.000 metros, verificando o medidor de combustível, 1.820 quilos, o suficiente para alcançar o ponto de lançamento, mas sem margem para outra manobra. Ele reativou o pod de mira, confirmando as coordenadas de Malinovka na tela opaca. Com 2 bombas JDAM-Air prontas, Sokil avançou, sabendo que cada segundo o aproximava do alvo, ou do fracasso. Com pós-combustores a todo vapor, ele correu para o ponto de lançamento. Às 2h47 da tarde, ele apertou o botão de liberação. A primeira JDAM se soltou, suas asas se abrindo ao entrar no modo de planeio. A segunda seguiu imediatamente. Ambas as bombas navegaram sozinhas, enquanto Sokil lutava para sobreviver. Às 2h53 da tarde, a primeira JAM atingiu Malinovka. Sua ogiva de 227 quilos detonou, desencadeando explosões secundárias no depósito de munições. Projéteis de artilharia, foguetes Grad e munições de armas leves explodiram em uma sinfonia de destruição. Um BTR-82 foi arremessado 50 metros e janelas se quebraram a 5 quilômetros. 45 segundos depois, a segunda JAM atingiu o posto de comando, destruindo completamente o centro de coordenação das brigadas de guardas 39ª e 110ª. Equipamentos de comunicação e documentos de planejamento foram vaporizados, interrompendo a ofensiva russa em direção a Pokrovsk.
Usando a enorme coluna de fumaça como cobertura, Sokil voltou mancando ao espaço aéreo ucraniano a 200 metros. Com 400 quilos de combustível, ele tinha 10 minutos de voo suave ou 5 com pós-combustores. O Su-35 recuou, evitando a cobertura de mísseis antiaéreos ucranianos. Malinovka ardia, com explosões secundárias rugindo por horas, destruindo toneladas de munições. A missão em Malinovka destacou a engenhosidade e coragem da Força Aérea Ucraniana. Integrar bombas Jan-EAR em um MiG-29, penetrar na rede de defesa aérea russa e destruir um alvo estratégico foi um triunfo técnico e tático. O capitão Sokil, com uma habilidade extraordinária e determinação incansável, reformulou o campo de batalha, interrompendo o avanço russo e salvando milhares de vidas em Pokrovsk. 2 bombas americanas, lançadas de um jato soviético, provaram que engenhosidade e determinação podem superar qualquer obstáculo.